Se você tem tireoidite Hashimoto e você está preocupado que cada dia você está aumentando mais a dosagem da sua medicação, se você tem percebido que cada dia você está mais cansado, que a perda de peso está difícil, mesmo utilizando a medicação de todos os tratamentos já conhecidos, eu te faço um convite hoje a dar uma olhada e nas recomendações do que se fala hoje sobre alimentação e a relação de tireoidite Hashimoto. Então, recapitulando toda essa ideia, o que é a tireoidite Hashimoto? É uma doença autoimune, ou seja, quando os anticorpos agem atacando contra o nosso organismo, e no caso, atacando contra a tireoide. Então, o número de pacientes que eu vejo em consultório, ele só tem aumentado, não só em mulheres, mas na população em geral. E não é à toa, é porque a nossa alimentação tem se diferenciado, assim como as doenças novas também já têm aparecido, o que se relaciona muito à alimentação que a gente tem tido hoje. Então, se você tem algum distúrbio de tireoide, o tratamento dietético, ele se beneficia muito para fazer esse desmame de medicamento ou até mesmo retirar a medicação. E o mecanismo que explica a tireoide a partir de uma sensibilidade ao glúten é a gliadina, essa proteína que está dentro do glúten, que quando ela tem muito contato com o nosso corpo, quando ela bate lá embaixo no nosso intestino para ser absorvida, ela causa uma hipermeabilidade, ou seja, é como se as conexões lá da nossa pele do intestino se abrissem e essa gliadina ela entra e como ela é uma proteína difícil de digestão, o nosso corpo ataca contra isso, aumentando a produção de anticorpo que vai lá na nossa tireoide, diminuindo a eficácia do metabolismo na nossa tireoide. Então, inclusive, os distúrbios de tireoide, pessoas que têm distúrbios de tireoide são mais comuns em pessoas que têm doença celíaca, ou seja, já tem uma alergia à proteína do glúten. E o mesmo também acontece, pessoas que têm doença celíaca têm mais distúrbios de tireoide. Então, quando a gente vê um paciente, uma pessoa que tem tireoidite Hashimoto, ela se beneficia muito com a retirada de glúten. Inclusive, hoje artigo já se mostra que a gente consegue realmente retirar a medicação desse paciente. Então, eu te aconselho a diminuir a quantidade do consumo de glúten, que nada mais é produtos que contêm aí trigo, aveia e cevada. E substituir mais por alimentos com farinha de arroz, farinha de mandioca, farinha de araruta, a própria batata, o aipim, e sair um pouco do mundo dos farináceos, certo? E outras recomendações aqui que eu queria passar para você são 5 dicas que vão te beneficiar bastante. A primeira delas é cuidar muito com o uso de chá. Tá? O chá é uma coisa um pouco séria, que não deveria ser consumido assim por qualquer um. Chás são bem direcionados. E no caso de pessoas que têm tireoidite Hashimoto, já se sabe que o chá verde, que contém catequina, que é o princípio ativo dele, se sabe que essas pessoas, quando elas consomem catequina em excesso, elas impedem com que a tireoide dela funcione com tanta eficácia. Outro dado importante, outra orientação que eu vou te passar, é dar uma olhada nas suas taxas de vitamina D. A vitamina D é a grande vitamina, ela é quase dita como um hormônio, de tão importante que ela é para funcionar no nosso organismo. E ela é responsável por aumentar a nossa imunidade. E às vezes a gente vê que pessoas com tireoidite Hashimoto, elas têm a dosagem de vitamina D muito baixa. Então é importante fazer uma suplementação ou uma orientação bem dedicada a aumentar a vitamina D através da sua alimentação. Outra dica importante aqui que eu passo para você é cuidar com o cloro. Tá? O cloro ele compete muito com iodo no nosso organismo. O iodo é muito importante para o funcionamento da tireoide. Então, cuidar com bebidas isotônicas, principalmente, que contêm muito cloreto de magnésio, que consumam excesso faz com que a gente não absorva o iodo. Então, o isotônico, principalmente, né, para os esportistas que estão querendo uma reposição de mineral e uma perda de peso. No seu caso, o cloro não vai te beneficiar para um objetivo como esse. Outro dado importante é que a sucralose, né, o adoçante que veio aí como milagroso, ele contém altas taxas de cloro também. E hoje já se vê que ele já não é tão um grande salvador da história. E a gente vê pessoas tendo distúrbio de tireoide por altos consumos de sucralose. Então eu te aconselho a utilizar talvez a stevia, que é um adoçante natural que não tem contraindicação, ou mesmo o mel, ou talvez até mesmo o açúcar mascavo, que é mais natural. Também te aconselho, a grande falado aqui no meu canal, a diminuir o uso dos xenobióticos, que nada mais são as toxinas que a gente vê hoje em dia no ambiente e que estão nos nossos alimentos, que são toxinas como os pesticidas nos nossos legumes, nos nossos vegetais e nas nossas frutas, que em grande quantidade eles também inibem o funcionamento da tireoide. Pessoas que consomem mais de orgânicos, alimentos que não contêm pesticidas, elas têm um melhor funcionamento da tireoide.
assim como pessoas que não têm contato com bisfenol A, que é outro xenobiótico também. O bisfenol A está dentro do plástico e esse plástico, quando aquecido, em contato com o alimento, ele entra em contato com o nosso corpo, ele fica preso nas nossas gônadas e nosso tireoide, então no ovário, testículo e na tireoide também, fazendo com que a gente diminua essa conversão de T3 em T4 e aumentando o TSH, que são dados parâmetros que fazem com que a nossa tireoide pare de funcionar. Então, uma das minhas recomendações aqui, cuidar muito com plástico quente, como Tupperware quente, em contato com o alimento, utilizar mais Tupperware de vidro. Cuidar também com cafezinho no copo de plástico, cuidar com chazinho no copo de plástico, certo? Essas são dicas onde você pode estimular o funcionamento da sua tireoide, que eu tenho certeza que vão ter grande sucesso e com que você tenha o melhor tratamento da sua doença autoimune. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!